E em períodos de extrema ansiedade, né, como esse que estamos vivendo hoje, né, a filosofia, claro, pode nos ajudar, pelo menos essa é uma ideia, né, de explicar um pouco esse nosso comportamento, né. Tem um livro que está sendo lançado agora pela editora Planeta, esse livro aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, quem está nos assistindo, claro, pelo YouTube está vendo aqui, o livro Você é Ansioso? Reflexões contra o Medo. Um cara que, ele é um provocador, ele é um filósofo, enfim, que é o Luiz Felipe Pondé, que já está conosco ali, gentilmente estava aguardando aqui a terminar o papo com o Luciano Pires, mas eu tenho certeza que ele estava ali atento também ao que estava rolando, ele vai falar um pouquinho sobre essas discussões morais também, mas o Pondé que já esteve conosco aqui até há uns 2 meses falando um pouquinho sobre isso. Ô Pondé, primeiro obrigado por atender aqui mais uma vez a Jovem Pan, enfim, eu imagino que tá todo mundo ansioso, né? Eu imagino que até a editora Planeta tá ansiosa, porque falou, Pondé, cadê o livro? Cadê o livro? E o livro saiu, mas brincadeiras à parte, você já vinha trabalhando, né? Ansiedade, é o teu tema, né? Você já discorre sobre esse assunto há muito tempo. Ô Pondé, fala um pouquinho pra gente desse livro. Por que a gente tá cada vez mais ansioso? A gente tá ou é o momento? Fala um pouquinho disso, cara. Valeu mais uma vez. Bom dia a todos. Obrigado, Patrick, obrigado à Jovem Pan por mais esse convite. É sempre um prazer. Olha, sobre esse livro especificamente, na verdade, eu entreguei o livro cerca de 2 meses antes, mais ou menos, do prazo, por conta da quarentena. Né? Como eu digo na abertura do livro, eu acabei escrevendo o final do livro durante a quarentena. Então, eu estava pensando em entregar ele, sei lá, começo de maio, entreguei ele no começo de março, alguma coisa assim. Apesar de que eu costumo ser pontual com os prazos mesmo, mas dessa vez foi a quarentena. Como você bem disse, o livro ele não foi concebido para a epidemia, nem a quarentena. Esse livro foi conversado entre eu e a Ida, a editora da Planeta, já no ano passado. Né? Você fala sobre ansiedade há muito tempo, né? Na Folha, das entrevistas, TV Cultura, né? Que eu estou sempre discutindo questões que resvalam em temas como ansiedade. Então, ela me fez a proposta de fazer um livro em que eu concentrasse um pouco o meu repertório, e aconteceu esse livro, e aconteceu de acontecer, digamos, dele acabar sendo terminado e publicado em meio à pandemia, em meio à quarentena. É claro que eu acabei escrevendo 2 textos, a abertura e um dos textos finais sobre o que está acontecendo, mas o livro é sobre ansiedade no mundo contemporâneo, tá? Em geral, e é um livro a partir do que eu chamo de marcadores sociológicos. Não é um livro de psiquiatria, não é um livro de psicologia, não é nem exatamente um livro de filosofia, é um livro de sociologia da ansiedade numa linguagem que é aberta e não só para especialistas. Não, e é legal, e eu estava lendo o livro, viu, Pondé, recebi ontem da editora, claro que eu não li ele inteiro, mas até para me preparar aqui para esse papo com você, eu dei uma boa lida no livro, e eu acho que tem algumas coisas interessantes, eu acho que é por aí que eu quero conversar um pouco a nossa conversa. Primeiro que você reconhece de alguma forma que as fontes imediatas, né, de ansiedade na nossa era estão ligadas às redes sociais, à internet de uma maneira geral, e você, como eu sempre falo, você sempre é muito provocativo, você também traz outras questões que eu acho que a gente não percebe, mas é fonte de ansiedade, que são as questões, o avanço da medicina, essa busca pela longevidade, né? Você passa pela emancipação feminina, enfim, tem um outro capítulo que eu achei delicioso, que você fala um pouquinho dessas práticas psicoterapêuticas rápidas, né? Eu acho que tem muitas coisas legais, né? O coaching, por exemplo, eu acho que tem coaching que tem um bom trabalho, mas assim, a massa acaba entendendo de uma outra forma, como se você precisasse ter sucesso o tempo inteiro, né? Como se a gente não entendesse que, tem uma linha aí média, todo mundo tá na média, ninguém tá lá em cima, né? E você discorre um pouco sobre isso, porque isso gera muita ansiedade, né? Fala um pouco sobre essas questões e o que nos leva a essa ansiedade contemporânea. Eu acho muito legal isso, Pondé. Olha, uma das coisas que eu falo na abertura do livro, num dos primeiros capítulos, é que existe uma dialética na produção da ansiedade.
essa dialética, né, é um movimento que vai, por exemplo, da busca de sucesso à geração de ansiedade, da busca de reconhecimento à geração de ansiedade. Inclusive, a crítica que eu faço a terapias como coaching, que vendem a ideia de sucesso o tempo inteiro, é que elas são geradoras de ansiedade, ao invés de serem terapias que ajudam a diminuir a ansiedade. Perfeito. Ainda que o coaching tenha nascido no âmbito corporativo para lidar com carreiras de grandes executivos em crise, em situações de pressão, ele acabou, como você bem falou, em termos de massa, se transformando numa grande indústria de terapias extremamente duvidosas que geram ansiedade, porque fazem você achar que se você não tem sucesso é porque tem algum problema com você, quando na verdade uma sociedade baseada na busca do sucesso é ansiogênica, quer dizer, ela gera ansiedade nos seus próprios vínculos sociais cotidianos. Eu quero dar um exemplo, Patrick, que não está no livro, porque eu tive uma preocupação no livro de não datá-lo e transformá-lo num livro sobre a pandemia. Tá? Porque a intenção nunca foi essa e porque quando essa história passar daqui a algum tempo, ninguém vai dar a mínima bola para essa discussão, inclusive porque vai estar todo mundo de saco cheio dessa história de novo normal e como é que vai ser o mundo e tal. Olha, depois que a OMS reconheceu a importância do sexo, né? Como se alguém precisasse reconhecer a importância do sexo para saber que ela é importante, mas assim, e a masturbação se transformou numa recomendação durante o período da pandemia, é impossível não ver como a gente gera ansiedade achando que está gerando vida. Nós vivemos um momento agora, Patrick, que a ansiedade vai aumentar muito porque nós queremos uma sociedade de risco zero. É claro que as mortes são terríveis, é claro que tem que ter confinamento, é claro que tem que ter cuidado, mas existem situações concretas. Por exemplo, se você faz um lockdown em São Paulo e você impede pessoas que estão sobrevivendo graças à entrega de comida, essas pessoas vão para o desemprego, para a filha terrível dos R$600. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o combate à ansiedade, como eu descrevo no livro, ele depende de uma certa maturidade da gente perceber que a vida não é perfeita, que nós não podemos perseguir o sucesso e resultado o tempo todo, porque senão a gente vai ficar doente de ansiedade. E nesse momento, grande parte das pessoas que estão na rua, elas estão na rua porque elas precisam comer. Elas têm que comer, senão elas não estão correndo risco porque o mundo é mau. Elas estão correndo risco porque a vida encerra um risco, principalmente quando você não tem grana. Então, assim como a gente depende deles para entrega, eles dependem de que nós queremos entrega para que eles consigam comer. Então, eu acho que uma das causas da ansiedade, Patrick, é a busca da perfeição. E nessa epidemia, perfeição chama-se: eu só vou sair de debaixo da cama quando o risco for zero. Isso não vai acontecer tão cedo. Não tem a dúvida. E eu acho que é interessante, Pondé, que você traz também no livro, que tem um pouco esse teu olhar, e que eu fazendo um exercício ali, falei, é verdade, porque assim, o cidadão informado, você fala, né, que o cidadão informado, o cidadão cada vez mais informado é um cidadão cada vez mais ansioso. E a gente está vivendo a hiperinformação, né? Acho que você olha para um lado, tem uma informação, você pega o celular o tempo inteiro, você chega em casa, você liga a televisão, você vai no carro ouvindo rádio, enfim, isso vai gerando uma série de coisas. E eu queria que você falasse um pouquinho desse exercício, né, de quanto mais informado, porque a gente está em busca, é a evolução humana, né? Acho que a gente pode falar um pouco da ansiedade ao longo da história, que acho que eu quero tratar isso com você também. Mas essa era da hiperinformação, do cidadão cada vez mais informado, quer dizer, quanto mais informado, mais ansioso. Como é que a gente faz, então, se é que é possível? Fala um pouco disso, cara. Quando eu falo no livro que há um vínculo entre ser informado e ficar ansioso, eu estou descrevendo uma situação estrutural da modernidade.
né? Porque a modernidade, um dos braços dela é a produção de informação basicamente de gestão e técnica, né? Para resolver os problemas da vida, entre eles a longevidade, por exemplo, como eu falo no livro, né? Mais saúde e tal, mais condições materiais, melhor condição de vida material e tal. Então, ali o que eu estou dizendo é o seguinte, é que não dá para não ser ansioso, porque precisamos estar informados. E como se você não for informado, você é uma pessoa que sai da cadeia produtiva, o que eu estou dizendo é que não há como escapar de uma certa dose de ansiedade no mundo contemporâneo, né? Agora, quando você fala disso agora, né? Do que está acontecendo agora com a informação, Patrick, eu acho que agora tem uma variável a mais, que é a seguinte: as informações são, primeiro, de um repertório que as pessoas não dominam, que é o repertório médico em geral, ou epidemiológico, ou imunológico. Então, as pessoas, muitas se arvoram e dão conselhos médicos sem o repertório médico, ou você começa a se informar de todos os lados de alguém que tomou não sei que remédio, até o presidente do Brasil se arvora em ser um defensor mágico de uma medicação sem protocolo científico suficiente para sustentá-la, né? Como válida, eu quero dizer, evidentemente. Então, assim, hoje em dia, essa informação a qual você se refere, olha, para um lado, tem, tem gente explicando como funciona o coronavírus gerando inflamação cardíaca. Imagina o que um ser humano mortal, ao ouvir uma coisa como essa, se ele sentir qualquer movimento dentro do corpo dele, e a hipocondria está epidêmica nesses dias, a pessoa ouve uma informação como essa. Eu, de fato, inclusive já escrevi sobre isso e já falei isso na mídia, quer dizer, eu, de fato, tenho uma certa reserva com relação a essa hiperinformação de conteúdos que as pessoas que ouvem simplesmente não vão entender e só vão ficar em pânico. Porém, como existe no ser humano uma morbidez, em uns mais que outros, que o Freud dizia que era fruto da pulsão de morte, então eu sei que tem muita gente que adora ouvir falar de morte, adora ouvir falar de doença, adora sentir que o mundo é um lugar perigoso. Só que esse tipo de pessoa, se virar a maioria, a humanidade morre. Se a humanidade dependesse de paranoicos, teóricos da conspiração, hipocondríacos profundos, a humanidade morreria e não teria futuro, porque a vida encerra um certo risco, e isso agora vai se tornar claro. Porque achar que a vida pode passar sem beijo de língua, sem ir para a rua e só se masturbando, é só alguém que, na verdade, não tem nenhum vínculo verdadeiro com a vida. Agora, para além da questão da epidemia enquanto tal, e digamos assim, esse limite entre a normalidade da informação e a anormalidade da informação, eu acho que no dia a dia tem muita gente que, inclusive em relação à política, mantém o que os americanos chamam de rational ignorance, que é uma escolha racional pela ignorância, de não se informar muito. Porque percebe que o voto dele vale um voto só e ele acaba achando que não vale a pena se informar. É claro que a teoria chama-se rational ignorance, né? No sentido de que numa democracia, quando você não se informa, você acaba ficando uma pessoa meio à mercê da política. Então, o que eu quero dizer como certo limite, Pondé, apesar de que... Tem uma coisa interessante que você fala, inclusive, no livro, que eu acho que a gente tá falando de ansiedade, que uma certa infantilização você vai ser menos estressado, você vai ter menos ansiedade, né? Você tem esse outro olhar, porque eu acho interessante, porque o livro ele não tem a pretensão, pelo menos eu não li todo, tô aqui sendo muito justo, li uma boa parte dele, mas ele não traz método para lidar com essa questão, ele simplesmente traz a situação em si, né? Você não tá ali, como não ser ansioso. Então, faça claro. Isso. Eu acho que esse princípio já é importante porque não tem fórmula, né? Cada um recebe de uma maneira. Isso mesmo. Mas tem esse outro lado de
o menos ansioso talvez seja aquele mais infantil, aquele que leva as coisas de uma outra maneira, né? Quando a gente mais se cobra, que eu acho que conversa um pouco com o que você acabou de dizer, né? De quanto mais a gente consome, mais estressado a gente passa a ser, né? E não tem muita saída, porque você não vai... Eu não consigo não buscar conhecimento, né? Então, eu acho que isso vai trazendo. É como lidar com isso, né? Enfim. Você tocou no outro conceito de fundo, né? Bom, Aristóteles já dizia que o homem é um animal que quer entender as causas, né? Significa que a gente naturalmente busca conhecimento. Mas, assim, você tocou no outro conceito de fundo do livro. O primeiro é o Dialética da Ansiedade, que você já tinha tocado, apesar de não ter citado o nome, e agora você tocou em outro conceito de fundo do livro, que é o que eu chamo de aspecto econômico da ansiedade. E eu explico que isso não tem nada a ver com dinheiro. Tem um capítulo sobre mercado da ansiedade, onde eu falo do vínculo entre ansiedade e ganhar dinheiro. Mas nesse conceito de aspecto dinâmico, econômico da ansiedade, que é uma inspiração freudiana, na verdade, é isso que você falou. As pessoas que são mais responsáveis tendem a ser mais ansiosas, né? Então, eu dou até um exemplo fictício de uma mãe de família que tem casa de praia e recebe visita e fica nervosa querendo saber que horas as pessoas vão chegar para saber se vai ter jantar para 10 ou 15. Lembra? Sim. É exatamente aí onde aparece isso que você está falando nesse capítulo, né? Em que eu digo, olha, se você for uma pessoa mais infantil e irresponsável, que todo mundo conhece algum pelo menos, essa pessoa é a mais divertida, ela é aquela que tem mais tempo livre, é aquela que torna o ambiente social leve. Agora, se você é a pessoa responsável, que na minha narrativa hipotética é essa mulher responsável pelas coisas andarem na casa, se você é essa pessoa, você vai tender a ser menos divertida, você vai rir menos, você vai ser uma pessoa que, de repente, na hora da diversão, você está tensa, preocupada se a pizza já ficou pronta no forno, enquanto as pessoas estão, na verdade, se divertindo e dando risada das piadas, porque não são elas que têm que ser responsáveis por fazer a pizza acontecer. Então, isso eu chamo de aspecto econômico da ansiedade, mas econômico no sentido que o Freud fala, econômico de uma dinâmica psíquica e social, em que algumas pessoas acabam sendo mais ansiosas e outras usufruem da menor ansiedade, graças ao sofrimento maior dos outros com ansiedade. É exatamente isso aí. São os infantilizados que eu me refiro no livro, um tanto irresponsáveis, mas que no final das contas acabam também sendo ansiosos, porque eles vão sofrer ansiedade como objeto da ansiedade o tempo inteiro, porque eles vão, com o passar do tempo, com a idade, quando você é assim, se você era engraçado quando era jovem, depois de uma certa idade, você fica ridículo. Por isso que não tem o certo e o errado aí nessa questão. Né? Acho que tá claro. Ô Pondé, a gente está caminhando para o fim aqui da nossa conversa, mas eu acho que eu não tenho como não trazer um olhar seu aí sobre esse momento aí. A gente está falando de uma crise sanitária sem precedentes na história, mas no nosso caso aqui, no nosso quintal, é uma crise política também, né? E você também tem uma atuação, você participa de todas essas discussões também. Como é que você está vendo esse... Pô, ontem já saiu o ministro da Saúde, né? O Taish, enfim. Estamos vivendo... exato. A gente está vivendo um momento de muitas incertezas. Como é que você está muito preocupado? Como é que você está olhando isso? Por onde as coisas vão caminhar? Fala um pouquinho sobre isso para a gente encerrar aqui o nosso papo. Olha, Patrick, claro, eu estou preocupado com a epidemia enquanto tal, como está todo mundo preocupado, né? Com o número de mortes, problema do serviço de saúde e tal. Deixando isso de lado, que eu acho que isso é um pouco como dizer, olha, eu sou carteiro e estou preocupado em entregar cartas. É óbvio que quem não estiver preocupado com o que está acontecendo, com as mortes, com o risco de vida do corpo médico em geral, né, que envolve todo mundo que trabalha no mundo hospitalar, fora esse assunto que é óbvio, né, só delinquentes não estão preocupados com isso, eu diria para você algumas coisas básicas que me preocupam. A crise política me preocupa bastante, porque o Brasil foi sequestrado por um delinquente, pela sua gangue e por um grupo de seguidores descerebrados, de certa forma.
certo? As pesquisas de comportamento político mostram que o número de eleitores descerebrados é muito maior do que a gente imagina no mundo. E aqui a gente está tendo um exemplo. Não vou entrar no mérito do fato que o Bolsonaro é a sequela do estrago que o PT fez durante anos no governo, né? Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não quero ir tão longe. Mas assim, então eu temo que o país foi sequestrado por uma gangue de delinquentes, e essa gangue de delinquentes atrapalha porque o Brasil é uma federação falsa em que todo o dinheiro e quase toda a decisão está na mão de Brasília. E a gente tem um rei louco, né? E o sistema político brasileiro hoje, você não tem nem governo nem oposição, porque seria necessário articular a saída do Bolsonaro, seria traumático, mas ele está levando o país a tal situação que isso gera o que em filosofia a gente chama de risco de niilismo, que é uma descrença absoluta e total no sistema, nos vínculos institucionais e nos atores públicos. Isso é muito preocupante. A outra coisa, eu vou falar duas só, a outra coisa que me preocupa é uma tendência que eu já toquei antes, a paranoia como sistema de controle não. Esse também é outro problema, mas a gente não tem tempo de falar tudo. De contrato social. Ou seja, se o Bolsonaro sequestrou o país na delinquência, é muito perigoso que a gente acabe sequestrando o país numa outra posição, que é a seguinte, que a gente vai conseguir repetir experiências da Islândia, da Nova Zelândia, ou mesmo da Alemanha no Brasil. O Brasil é um país que tem desigualdades sociais gigantescas e, portanto, você tem pessoas que não podem ficar em casa porque elas têm que trabalhar. Elas não saem, eu repito isso, porque às vezes, Patrick, isso aparece num discurso como se essas pessoas pudessem ficar em casa. Elas não podem, elas não vão viver de R$600 que mal chega na mão delas, elas têm família, às vezes a casa dela é mais aglomerada do que na rua, certo? Onde ela está circulando, pensando especificamente nos entregadores. E nesse segundo lugar da minha preocupação, essa minha segunda preocupação tem a ver com o fato da nossa crescente e total incapacidade de lidar com o risco. Isso não significa não cuidar dos doentes, não significa confinamento, mas significa sim que em algum momento nós vamos ter que sair do confinamento racionalmente, cuidadosamente. Não estou falando só pela economia. Tem gente que quando se fala de economia está falando de banqueiro. Quando você fala de economia, você está falando da menina que trabalha na padaria, que se for demitida vai ficar com fome. Certo? Então, nós vamos ter que sair da quarentena em algum momento próximo, de forma pensada e ainda com risco. Sim. É aquilo que os americanos chamam, Patrick, de sair da pandemia social antes de sair da pandemia viral. O que significa isso? Significa que as pessoas precisam, em algum momento, começar a voltar à vida mais ou menos normal, e se os covardes e paranoicos vencerem, ou os políticos que querem brincar de Nova Zelândia no Brasil, a gente vai sofrer muito mais. Portanto, a própria noção de lockdown em São Paulo, no Brasil, me parece simplesmente brincar de Nova Zelândia no país em que a metade não tem esgoto. E que essa pandemia, sem dúvida nenhuma, escancarou de uma forma que não tem como não ver, né? Acho que é por aí mesmo. Luiz Felipe Pondé, muito obrigado mais uma vez pelo papo, pela conversa. O livro está disponível por enquanto, vendas online, claro, né? As livrarias estão fechadas, é isso? Sim. Você está com o livro físico na mão, né? Isso, tô com o livro físico. Ontem a editora me mandou, mas acho que já tem em e-book, imagino, e e-book saiu primeiro. E-book saiu primeiro, o físico acabou de sair. Que legal. Pondé, muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço. Eu que agradeço. Abraço, até a próxima.